Bom, excelente noite. Eu tô aqui para fazer um vídeo de 5 minutos, tentar me limitar a 5 minutos para fazer o vídeo de 7 palestras que ocorreram no dia 14 e no dia 15 para o professor Breno, e esperando que conte como relatório para o professor Cláudio. Bom, a primeira palestra ela falou basicamente da mudança que houve no novo CPC dos precedentes, trazendo a ideia de que já era necessário isso para o Brasil, porque traz coisas positivas, como trazer para dentro do processo os institutos constitucionais e, na perspectiva dele, positiva, como devido ao processo legal, a celeridade, e tem uma voltura para a primazia de mérito, que é principalmente evitar rodeios processuais. E os presidentes têm essa capacidade porque, além de dar uma certeza maior, ela tem uma economia processual, uma economia financeira. E foi bastante isso que ele falou. Usou do working para fundamentar e Posner para fundamentar a parte da economia que isso trouxe para o Brasil. Foi basicamente isso, bem resumido. Bom, já na segunda palestra, que foi do professor Breno, ele falou da evolução da mulher, trazendo várias músicas, tornando bem dinâmico o entendimento de como a mulher é vista na sociedade, refletindo dentro do direito. Ou seja, fez uma reflexão de que a sociedade vive, a música demonstra a sociedade, e o direito ele sempre está ali, entre o que a música vai dizer e depois do que está acontecendo na sociedade. Ele nunca vai inovar uma coisa que a sociedade não vive. Então a gente, através do direito, através da música, a gente pode perseguir como a mulher evoluiu na sociedade brasileira, desde de aturar abusos, quanto a se reconhecer como realmente uma força produtiva dentro da sociedade, um ser de igual para igual com o homem, que não tem essa de que é inferior, que é sexo frágil, e ficou bem claro isso. Ele trabalhou bastante dentro de uma perspectiva de direito de família. Para isso ele usou muito sobre o divórcio, para que a gente pudesse entender como o divórcio foi um sistema de amarração para a mulher e hoje, de certa forma, uma libertação. E basicamente isso, ele terminou de uma forma genial, trazendo a música Me Adora da Pitty, que trata bem isso, que hoje um homem se põe numa situação de que ele tem que respeitar mais a mulher, e isso é lindo, isso é perfeito, isso é evolução, e isso é direito. Bom, a próxima palestra foi do Vinícius. Ele trouxe sobre reforma trabalhista. Ele tentou, basicamente aqui, de forma bem resumida também, demonstrar como a nova CLT tenta, com acordos coletivos de negociação de sindicatos ou diretamente de trabalhadores com patrões, retirar o exame de legalidade, o exame de nulidade dessa negociação por parte da Justiça Trabalhista. É bem interessante, porque a manobra política, o oportunismo jurídico que se criou ali, foi uma tentativa de demonstrar que, de alguma forma, esses acordos vão ser benéficos para os trabalhadores, particularmente, e talvez discordando um pouco do palestrante, pode ser que seja. Sim, pode ser que seja. Contudo, a gente sabe a realidade brasileira, e isso vai ficar muito na prática. Os trabalhadores têm que mostrar força e os empregadores têm que ver que do outro lado, quem está trabalhando, quem está fazendo a força de produtividade também é ser humano. Mas a questão não é essa, a questão é direito. Então, basicamente, o que ele deixou claro é que isso viola o artigo 5º da Constituição e trouxe
para essa discussão uma nulidade da nova CLT. Bom, na palestra quarta, foi do primeiro dia ainda, do decano Túlio. Foi genial, ele trouxe a teoria do crime, debruçou sobre isso, falou sobre o concurso de pessoas, de forma resumida, onde duas ou mais pessoas cometem um crime, e ele reforça a teoria bipartite nesse sentido, de que quem de qualquer modo contribui para um crime, mas, que é o artigo 29 do Código Penal, mas ele faz assim, mas isso vai ser... bom, penar a minha parte fraca, mas isso vai depender da culpabilidade. Então a culpabilidade, ela não seria um terceiro elemento, porque se alguém respondesse de forma diferente, então não haveria culpabilidade. Ou seja, se a culpabilidade fosse elemento do crime, então as penas de que cometeu um crime de formas diversas, um cara que foi roubar, ficou lá na porta, e o cara que roubou e atirou no outro cara lá dentro, ele seria a mesma pena porque foi o mesmo crime. E ele deixou isso claro que não é assim, bem interessante, bem pautado, que se eles têm pena diferente é porque a culpabilidade não é elemento do crime. E ele trouxe outras discussões que eu não vou entrar aqui, mas é basicamente isso, reforçando a teoria também dualista ou poli, né? Que seria o concurso de pessoas diferentes. Bom, é basicamente isso, de uma forma bem sucinta. Ele fez uma analogia que eu gostei muito, de um direito metamorfo, um direito que se adapta à sociedade. Não foi a palavra que ele usou, metamorfo, mas foi a analogia que eu fiz. Bom, agora para o segundo dia, nós vamos falar de forma bem rápida, porque está gravado na minha cabeça, foram mais 3 palestras. Uma palestra que tratou da tributação dos combustíveis, para a gente entender o atual cenário, sobre como aconteceu dos caminhoneiros. O resumo que dá para tirar é que alguém vai pagar essa conta e certa hora o povo brasileiro vai pagar essa conta. Por quê? Porque é basicamente assim, os caminhoneiros querem desconto, a população quer desconto. E o Estado ele vai dar desconto porque ele está pressionado. Mas o que acontece? O Estado ele tem que cortar gastos dele para poder dar esse desconto para a população. E o Estado não quer fazer isso. Então o que ele vai fazer? Ele vai esperar o preço baixar e vai mandar a conta para a gente. Basicamente foi isso que o professor Cláudio falou. A longo prazo isso é ruim e isso é graças à nossa, também, né, a nossa dependência rodoviária. Após isso, ou melhor, posto isso, nós tivemos a palestra sobre recursos. Ele trouxe a ideia como foi entendido o novo sistema de recursos. Para ser bem resumindo, porque já passou bastante do prazo, o que seria recorrer? Recorrer é quando você tem uma sentença que ela é contrária, que te traz prejuízo, que ele fala do interesse de recorrer. Só que o que acontece? Ele trouxe um caso da Embraer, que a Embraer demitiu em março, o sindicato falou, não, você tem que nos avisar, ter um acordo com a gente de demitir em março. O tribunal foi lá, disse que não, que ele podia demitir, mas que daqui para frente ele tinha que fazer um acordo. Ou seja, o dispositivo era confirmando, mas o fundamento estava criando um pressuposto novo. E como o novo Código de Processo Civil, que nós vimos na primeira palestra, traz esse sistema de precedentes, então ele deu uma decisão favorável, mas fundamentou com um pressuposto que fundamentaria novas decisões e criaria novas decisões desfavoráveis para a empresa. Ou seja, o que aconteceu? Só o dispositivo faz coisa julgada, então só ele poderia ser recorrível. E entra uma nova discussão. Se o pressuposto vai fundamentar coisas futuras, então ele pode ser recorrido também. Então, entra uma nova discussão e o STF já aceitou isso, ter um interesse recursal e vai discutir isso. Então, o assunto principal dele foi esse, foi bem interessante. Teve outras coisas, mas como já está corrido, eu vou falar só isso.
Agora vamos para a palestra do Walter. A palestra do Walter tratou na linha de direitos humanos, né? Direitos internacional e Constituição de 88, trazendo a temática do multiculturalismo dentro da América Latina, ou seja, um movimento constitucional ou um novo movimento constitucional do culturalismo latino-americano. Ou seja, onde vai discutir essa situação? Por cima e por entre, assim dizer, dos povos tradicionais. E que aqui na região norte fica bem característico quanto é importante essa discussão, embora muita coisa discorde quanto a povos multiculturalistas, mas tem que entender que o professor Walter entende bastante disso, é muito bom ouvir a palestra dele e aprender mais. Talvez eu discorde por não entender, mas a gente tem mais bastante anos de faculdade para começar a entender mais o que ele tem para nos dizer. Mas basicamente é isso. Ele discutiu o direito desses povos, que, resumindo, eles têm direito à posse, mas não têm direito à propriedade. E o grande exemplo que eu vou dar aqui para finalizar foi o último exemplo que ele deu, foi dos povos ribeirinhos aqui na região norte, que eles foram deslocados porque eles não possuem propriedade, apenas a posse das terras onde eles estavam para a construção da usina porque alagou. E o que aconteceu? Eles foram removidos e colocados em outro local, por quê? Porque precisava fazer o uso econômico tornar aquela água produtiva para gerar riquezas, para ver coisas boas para o Estado, boa para a sociedade, mas que ali na hora de pesar deu aquela excluída no direito daqueles povos. E o que eles fizeram? Trouxeram eles para a cidade. Se eles não têm o direito material da terra, mas o direito imaterial da cultura, não seria certo, por então, ter um projeto antes de construir, de se criar um parque para aqueles povos, para que eles pudessem desenvolver a cultura? Ou seja, nós estamos tirando os senhores da região onde você desenvolve a cultura, estamos colocando os senhores em uma situação similar para que os seus poderes possam continuar promovendo sua cultura com menos danos, e já que haveria dano de qualquer jeito. Mas não, o que se fez foi uma medida paliativa, coloca ali, vê no que dá, força eles a culturamento, a viver na sociedade, independente deles quererem ou não, e ficou assim. Então, basicamente é isso. Foram muitas palestras. Se eu pudesse falar mesmo sobre cada uma delas, talvez eu passasse mais tempo falando que os palestrantes falaram, até porque eles queriam falar muito mais, seria muito bom ter ouvido eles por mais tempo. Gostei muito da palestra, eu particularmente não vou muitas palestras, porque eu tenho uma vida bastante corrida, mas eu curti, foi top, aprendi muito. Obrigado pela oportunidade, professor Breno, obrigado pela oportunidade, professor Cláudio. É isso aí. Se você que por acaso bateu aqui nesse vídeo e falou, pô, gostei da explicação, achei interessante, curte, compartilha, se inscreve no canal, que eu tenho alguns projetos para escrever mais, isso vai me incentivar. Tem um outro vídeo aí, também assista, compartilha, curta. E se você tem um sonho, não desista dele, porque vencedores não desistem. Pra cima, caveira!